Queridos, graça e paz seja com todos vocês. Passando aqui para um rápido comentário, eu quero falar aqui um pouquinho sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. O Evangelho de Marcos é considerado como o Evangelho, as boas novas do Evangelho de Cristo. Marcos também é considerado aí um dos evangelhos sinóticos. O termo sinóticos vem de duas palavras gregas e tem aí por significado ver conjuntamente. Desta maneira, Mateus, Marcos e Lucas basicamente tratam aí dos mesmos aspectos da vida e ministério de Cristo. Dos evangelhos sinóticos, Marcos é o mais breve. Outro detalhe interessante é que o evangelho de Marcos é considerado aí por muitos estudiosos o evangelho a ser escrito em primeiro lugar. Diz aí o Darham Barke. Outra coisa é que, embora esse fato não tenha aí um consenso unânime, a maioria dos estudiosos levam aí por consideração, na crença de que Marcos foi escrito antes dos outros evangelhos. O Vernon Margin defende a tese de que Marcos foi escrito aí pelo menos por volta de 63 da era cristã. Sendo assim, William Barke considerava o livro mais importante do mundo, visto que serviu de fonte para os outros evangelhos. E é o primeiro relato da vida de Cristo que a humanidade conheceu. Outro fato interessante acerca do Evangelho de Marcos é que dos 661 versículos de Marcos, Mateus reproduz 606. Há apenas 55 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus. Porém, se você analisar, Lucas utiliza 31 destes versículos. O resultado é que há somente 24 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus ou Lucas. Então, isso parece provar que tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos como fonte. E nesses detalhes interessantes, a gente pode fazer a pergunta, ou você pode, às vezes indagar. Então, por que 4 evangelhos? Por que a existência de 4 evangelhos? Nós temos 4 evangelhos simples, porque cada um foi escrito para um público diferente. Te explico. Por exemplo, Mateus foi escrito para os judeus e apresentou Jesus como o rei. Tá? Marcos escreveu para os romanos e apresentou Jesus como servo. Lucas escreveu para os gregos e apresentou Jesus como o homem perfeito. Já João escreveu um evangelho universal e apresentou Jesus como o Deus, ou seja, como o verbo encarnado. Então, logo, assim os evangelhos foram endereçados para pessoas diferentes e com propósitos diversos. Fica aí com esta rápida reflexão, espero ter te ajudado, que Deus te abençoe.